Nós vamos conversar hoje sobre as deformidades estéticas do nariz. É um termo um tanto quanto precipitado falar de deformidade estética, porque o conceito moderno hoje é aliar a forma à função, ou seja, um nariz, em relação ao nariz, um nariz com uma forma adequada, ele tem que funcionar de uma maneira mais equalizada também. Então, quando o paciente vem à consulta, a gente começa a questioná-lo sobre suas dúvidas, seus anseios, o que lhe incomoda. Mas eu sempre parto de um pressuposto inicial. A gente começa a analisar o nariz em conjunto de fora para dentro. Então, na parte externa, o nariz é subdividido em duas grandes subunidades, o dorso e a ponta. O dorso é análogo ao telhado de uma casa. Ele é composto 1/3 por osso e 2/3 por cartilagem, plano, recoberta por uma pele muito fina. A ponta, ela é composta somente por uma cartilagem mais espessa, que tem a forma de um M, voltado um pouco para trás, recoberto por uma pele também mais espessa, mais próxima da sola do pé. Então, quando a gente fala de textura de pele, a pele do dorso está mais próxima da pele das pálpebras, assim como a pele da ponta está mais próxima da pele da sola do pé. Por quê? A ponta foi feita para absorver impacto. Então, se tivesse osso ou uma cartilagem muito dura, ela seria facilmente fraturada. Quando a gente fala do dorso, algumas alterações vêm à mente já, inclusive para o leigo. O dorso pode ser largo, se a largura ultrapassa o canto dos olhos ou se chama a atenção. Ele pode ter a presença da giba, que é tecnicamente o nome daquele ossinho formado na transição do dorso para a ponta. Ele pode ter uma altura excessivamente baixa ou excessivamente alta do ponto de vista do leigo, que a gente fala de projeção do nariz. Em relação à ponta, pode ser globosa, se ela tem aquela famigerada forma de bolinha, como os pacientes colocam. Ela pode ser uma ponta muito afilada, ela pode ter pode ser uma ponta caída. O nome técnico para isso é rotação, que é essa inclinação formada entre o eixo do nariz e o lábio, então uma rotação diminuída ou aumentada, muito arrebitada. Hoje a gente não consegue mais distinguir a parte estética da parte funcional. Então, todo paciente que vem ser submetido a um procedimento estético, ele ganha um procedimento funcional em conjunto. Porque ao contrário do que era recorrente nos anos 90, dos pioneiros da rinoplastia, você sempre tem que ponderar. Eu não posso entregar uma cirurgia para um paciente no nariz e falar que ele vai piorar da função nasal, não há sentido. Mas essa história tem um caminho longo, muito mudou. As primeiras rinoplastias começaram a ser descritas no final do século XIX e início do século XX. Os pioneiros dessa área foram otorrinolaringologistas de origem judaica. Eles começaram a fazer diminuição dessas deformidades comuns nos povos judeus askenazes, que são os judeus da planície central da Europa. Basicamente a giba, aquela corcovinha, o famigerado ossinho. Então eles planejavam as cirurgias e faziam do que ficou prática na cirurgia de rinoplastia até o início dos anos 80, a rinoplastia de redução, em que se preocupava remover os excessos, fraturar e diminuir o nariz de tamanho para ter uma estética mais considerável. Isso era produtivo, gerava um resultado estético muito bom nos pacientes caucasianos de pele fina, porém não podia ser reproduzido para outras etnias, porque ficava um aspecto artificial. E mesmo nesses pacientes que tinham indicação mais precisa, todos eles se queixavam, em maior ou menor grau, de obstrução nasal a curto, a médio ou a longo prazo. Por quê? Porque essa cavidade era diminuída de tamanho. A partir dos anos 90, capitaneado pelo grupo de Dallas, nos Estados Unidos, começou-se a testar uma hipótese de por que não colocar em pontos específicos da minha cirurgia áreas de reforço, como numa obra de engenharia civil, em que eu coloco caibros, colunas e outras coisas para orientar e reforçar essas estruturas, a que se chamou de rinoplastia estruturada. Então, uma vez que esse nariz era aberto, visto que uma cicatriz tem 70% da força da estrutura original, mesmo a longo prazo, eu colocava postezinhos ou enxertinhos de cartilagem que eram retiradas do septo para reforçar esse nariz, ou da orelha ou da costela, se não houvesse a inexistência do septo, para reforçar esse nariz. Isso se provou muito benéfico. Esse nariz aguentava o envelhecimento, sustentava essas estruturas de uma maneira mais organizada e com maior previsibilidade ao longo do dia. No final dos anos da década de 2010, entrou em prática uma mistura desses dois processos, da rinoplastia redutora e da rinoplastia estruturada, que é a rinoplastia de preservação. Então, combinando técnicas das duas estruturas, se reforça o nariz, porém, através de técnicas com abordagem mais sutis, menos invasivas,
para deixar o resultado um pouco mais fidedigno, não artificial e com reprodutibilidade a longo prazo. Quando se fala em estética nasal, é muito importante falar, porque eu sempre falo ao doente o seguinte: quando você olha para um rosto belo, para alguém bonito, seja homem ou mulher, você não repara, nossa, que nariz bonito que você tem, que coisa linda. Não, o nariz não pode chamar atenção na face, ele não pode roubar o protagonismo. O nariz é um detalhe que vai reforçar outros pontos de beleza facial. Nas mulheres, a área de destaque tem que ser os olhos e as sobrancelhas e os lábios. No homem, os maxilares e a área de sobrancelha também. Então, o nariz bonito, que foi bem operado, um nariz congenitamente, que a pessoa nasceu com ele bonito, é aquele que reforça essas características. Quando um paciente que foi submetido a uma rinoplastia estética de sucesso é avaliado por uma pessoa que não conhece ou que não o vê há muito tempo, ela vai perguntar: nossa, como você está diferente, você fez alguma coisa, você está mais bonito. É aquele mito da beleza. Há algo diferente, a pessoa está mais bonita, mas eu não sei o que é. O que é muito valorizado na estética como um todo hoje em dia e o que a indústria do cinema, da beleza e da moda já explora há muitos anos. Então a pessoa fica com um aspecto mais bonito, mas a gente não sabe exatamente o que foi feito. Essa é a minha pauta para realizar todo e qualquer procedimento de rinoplastia.